Você já parou pra pensar que talvez tudo que você acredita, tudo que você acha que sabe pode ser só uma sombra na parede? Tipo, e se a sua realidade for uma mentira confortável? Essa é a ideia que Platão tentou gritar pro mundo há mais de 2000 anos, a famosa alegória da caverna. Mas a verdade é que hoje você ainda vive nessa caverna, e diferente do que muita gente pensa, essa caverna não é um lugar físico. Ela tá no seu TikTok, tá nas conversas vazias, nos medos que você herda sem nem saber de onde vieram. Tá nas ideias que você nunca questionou e o pior, tá na vida que você leva no piloto automático. Imagina isso, você nasce num quarto com as janelas fechadas, desde pequeno te mostra um projetor na parede. Todo mundo à sua volta aponta para aquelas imagens dizendo: olha, isso aqui é o amor, isso é sucesso e isso aqui é felicidade. Você cresce acreditando nisso. Você ama do jeito que te disseram, trabalha do jeito que disseram que era certo, busca coisas que nem sabe se realmente quer. Mas e se aquele projetor mostrar só parte da história? E se o que você chama de amor for só apego? E se o sucesso que você corre atrás for só vaidade? E se a felicidade que prometeram for só distração? É como Platão disse, a maioria das pessoas vive acorrentada dentro de uma caverna, vendo apenas sombras projetadas por uma fogueira. Agora pense, o que são essas correntes no seu mundo? Pode ser o medo de fracassar, o medo de ser julgado, pode ser a necessidade de agradar todo mundo, ou aquela rotina onde todo dia aparece um replay do anterior. Você acorda, pega o celular, rola o feed, vê vidas perfeitas, se compara sem perceber, toma café com pressa, vai fazer algo que não te preenche, volta cansado, abre o Instagram, ri de vídeos curtos, dorme e repete, repete e repete. A vida virou uma playlist no modo aleatório que nunca muda, você só vai deixando a música tocar, mas e se a música for ruim? E se você nem escolheu essa trilha sonora? É aí que tá, essa caverna ela é confortável, lá dentro tudo é conhecido, mesmo que seja sufocante é familiar, e o ser humano por instinto prefere o sofrimento conhecido ao desconhecido libertador. Quantas vezes você já quis mudar de vida, mas ficou parado porque agora não é o momento? Quantas vezes teve uma ideia foda, mas desistiu porque pensou que ninguém vai ligar? Quantas vezes se calou por medo de parecer burro? Isso é a caverna te segurando, te fazendo acreditar que você não pode sair, que questionar é perigoso, que sonhar é bobeira, que sentir demais é fraqueza. Mas vamos ser sinceros, o mundo fora da caverna também assusta. Quando alguém sai dali, como Platão fala, a luz dói. No começo tudo parece confuso, você começa a questionar o que antes era certo, a desconfiar de quem você sempre acreditou, a sentir raiva, tristeza, medo, mas também liberdade. É como quando você decide sair de um relacionamento tóxico. No começo, tudo é estranho. Você sente falta até do que te fazia mal, mas aos poucos você respira melhor, você percebe que merecia mais. Sair da caverna é isso, é perceber que o mundo que você conhecia era pequeno demais para quem você realmente é. E não, não é sobre ser contra tudo, não é virar um rebelde sem causa, é sobre acordar, é sobre enxergar com os próprios olhos, é sobre não aceitar tudo de olhos fechados. O sistema quer que você fique na caverna, porque lá é mais fácil de controlar. Pessoas que não pensam são mais previsíveis, mais moldáveis, mais vendáveis. Você já reparou como as maiores indústrias se alimentam da sua insegurança? A moda lucra com a sua comparação, a indústria fitness lucra com o seu medo de não ser aceito, as redes sociais lucram com a sua ansiedade e o marketing com a sua sensação de que falta algo. Você é alimentado com essa ideia de que precisa de mais para ser alguém, mais seguidores, mais dinheiro, mais beleza, mais status. Mas e se você já fosse o bastante? E se o problema não for você, mas a caverna em que te colocaram? Sabe aquela sensação de vazio que bate do nada? Aquela tristeza que não tem nome? Pode ser seu verdadeiro eu tentando te acordar, tentando dizer, isso aqui não é a vida de verdade. A real é que sair da caverna não tem glamour. É solitário às vezes, é dolorido, mas é necessário, porque a alternativa é continuar sendo uma sombra da sua própria existência. A pergunta é, você quer ser a luz ou continuar sendo o reflexo? Tem gente que quando escuta isso acha que é papo de maluco, mas para pra pensar, o quanto da sua opinião realmente é sua, o quanto dos seus sonhos são mesmo seus, e não dos seus pais, amigos ou da sociedade. Você já reparou por que faz o que faz ou só tá seguindo a fila? Você já quis tanto se encaixar que se esqueceu de se encontrar? Sair da caverna não é uma viagem para fora, é uma viagem para dentro. É parar de viver com base no que esperam e começar a viver com base no que faz sentido. Não tem mapa, não tem fórmula, mas tem uma escolha todo dia. Você pode ignorar esse incômodo e continuar no automático, ou pode decidir aos poucos virar o rosto e encarar a luz. É difícil? Sim. É confuso? Muito. Mas é real. E no fim, só a realidade liberta. E então, mesmo com o mundo aberto lá fora, mesmo com as portas escancaradas, a maioria ainda prefere ficar dentro da caverna. Não porque são fracas ou burras, mas porque tem medo. Medo de enxergar, medo de sair, medo de mudar. É muito mais confortável continuar aceitando as sombras do que sair para lidar com a luz que dói no começo. E essa é a parte mais cruel, a liberdade incomoda. Pensa comigo, quando você começa a questionar demais, quando você começa a sair do padrão, a maioria das pessoas começa a se afastar de você. Você vira o estranho, o diferente, o que pensa demais. A real, a que não depende de fama, nem de grana, nem de aplauso, é a liberdade de ser você, de pensar com a própria cabeça.
Mas vamos ser sinceros, sair da caverna é um processo solitário. Platão mesmo sabia disso. No mito, quando o cara sai da caverna e vê a luz, ele demora para enxergar. A luz cega no começo, os olhos doem, ele não entende nada, fica perdido. É igual quando você começa a acordar para sua própria vida, quando você percebe que estava vivendo no automático, quando estava só repetindo o que os outros faziam. É confuso, dói, dá raiva, dá vontade de voltar pro escuro, onde tudo era mais fácil. Mas é aí que entra a coragem de seguir mesmo sem entender tudo, de continuar andando mesmo sem enxergar direito, de começar a pensar por conta própria. Isso muda tudo, porque quando você começa a sair da caverna, você começa a perceber que muita coisa que parecia verdade era só reflexo, era só repetição, era só alguém te dizendo o que pensar, como agir, o que sonhar e você aceitando. Quantas vezes você já fez algo só porque era o certo, mas lá no fundo sentia que aquilo não era pra você? Quantas vezes você postou alguma coisa só pra agradar, só pra ganhar curtida, só pra não se sentir fora do grupo? Isso é viver preso. E o pior, tem gente que passa a vida inteira assim, e morre sem nem perceber que a caverna era só uma ilusão, que o mundo de verdade estava lá fora, que a luz que ele evitou era na real o caminho da paz. E quando você começa a sair com um dos primeiros passos para fora dessa prisão mental, algo acontece, você começa a ver a beleza do mundo real, e ela é simples, mas profunda. Não é o brilho das telas, nem o glamour das redes, é o pôr do sol que você vê sem tirar uma foto. É o silêncio que não incomoda, é a conversa sincera, o abraço de verdade, o riso espontâneo, coisas que pareciam pequenas, mas lá dentro da caverna nem existiam. E aí você pensa, como eu vivi tanto tempo preso ali, e bate uma mistura de alívio com revolta. Você sente raiva de ter acreditado nas mentiras, mas também sente gratidão por ter acordado a tempo. E aí vem o mais difícil, decidir o que fazer agora. Porque lembra do mito? O cara que saiu da caverna depois que entendeu tudo, quis voltar para avisar os outros, quis libertar quem estava lá dentro, mas sabe o que aconteceu? Foi ridicularizado, foi chamado de louco. Tem versões que dizem que ele foi até morto. Isso diz muito sobre o mundo de hoje. Quando você começa a pensar diferente, as pessoas se incomodam. Quando você mostra que dá pra viver de outro jeito, elas tentam te puxar de volta, porque você incomoda, você ameaça a zona de conforto delas, e isso dói, mais que a verdade. É por isso que sair da caverna é um ato de coragem, e mais ainda, é um ato de amor, porque mesmo sabendo que pode ser rejeitado, mesmo sabendo que pode se machucar, você escolhe a verdade, você escolhe viver com os olhos abertos, e isso é raro.